Pessoal, que episódio vergonhoso, né? O Jamil Chat soltou uma reportagem dizendo que o governo Trump desmente Eduardo sobre viagem de funcionário ao Brasil. Vocês viram que ontem, aqui tem que dar nome aos bois, tá? Metrópolis e Folha de São Paulo escreveram matérias com esse teor. Governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Alexandre de Moraes. Integrantes do governo Trump responsável por sanções internacionais, David Gamble, chega ao Brasil segunda-feira para discutir punições. E na Folha de São Paulo, o teor da matéria era basicamente o mesmo. Eu quero começar pelo final, tá? Porque o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo em resposta a essa matéria do Jamil Chad. E tudo que ele cita, Lei Magnitsky, não sei o que, é exatamente o que está na matéria da Folha de São Paulo. Então, pra mim, ficou claro que tem a digital do Eduardo Bolsonaro nessa matéria. Foi ele que soprou, foi ele que escreveu a matéria, basicamente, pra Folha e pro Metrópolis. E mais uma curiosidade, ontem mesmo já tinha gente na internet falando isso, olha... Quando você pesquisa por essa visita desse cara, segunda-feira no Brasil, joga o nome dele no Google, pesquisa em inglês, não há no exterior nenhuma matéria falando sobre isso. Tá? Isso é uma notícia que surgiu aqui internamente do Brasil, ou seja, foi Eduardo Bolsonaro que brifou ali a imprensa, falou, e a imprensa foi lá, escreveu e colocou. Não há no exterior nenhuma matéria falando sobre a vinda desse cara. Primeiro de tudo, a questão de retirada de visto, ela fica na mão do Marco Rubio, que já é secretário de Estado, ele pode fazer isso a qualquer momento. Foi basicamente o que os Estados Unidos fizeram contra a ex-presidente da Argentina, a Cristina Kirchner. Mas isso daí é muito mais um alerta do que propriamente dito até uma sanção. As sanções que a gente está falando, e aí eu vou popularizar aqui, sanções do OFAC e sanções Lei Magnitsky é a mesma coisa. É que a Lei Magnitsky é o que trata as matérias que são passíveis de sanção. Então são os crimes contra os direitos humanos. Mas quem executa isso é o Tesouro Nacional Americano. Aqui acho importante interromper o vídeo, porque, olha só, 5 horas atrás, ou seja, por volta aí de 16 horas da tarde de hoje, desse domingo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. O encontro aconteceu no Global Minting Conference em Los Angeles. Ou seja, ele tá falando que esse cara aí que vai sancionar o Alexandre de Moraes, o cara tá agora reunido com o Haddad. Meio estranho, né? Acho que as coisas não estão batendo. A versão que o Eduardo Bolsonaro está trazendo não tá, digamos, encaixando com a realidade. O Haddad que está nos Estados Unidos num tour para tentar trazer data centers, tá? Instalação de data centers no Brasil. Aí vai o nome de sanções do OFAC. Ela é a pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes, tomando essas sanções, ele pode ser o cara mais rico do mundo que ele não vai conseguir gastar o dinheiro dele. Ele vai ter que ou tirar tudo em cash para botar embaixo do colchão, ou talvez ir para alguma criptomoeda. Então ele não vai conseguir abrir uma conta bancária, ele não vai conseguir ter um cartão de crédito Mastercard, Visa, American Express, qualquer bandeira que seja. E por quê? Porque todas essas transações internacionais, de uma maneira ou de outra, quando você passa o seu cartão para pagar uma conta que seja no restaurante, essa ordem ela vai passar por algum supercomputador americano, que é principalmente o que fala-se do sistema SWIFT. Então, quando você faz algum tipo de pagamento desse, ou quando você abre uma conta no Banco do Brasil, o Banco do Brasil, ele utiliza nas suas transações internacionais desse sistema SWIFT também. E quem tem qualquer tipo de relação com a pessoa sancionada, ela toma a mesma punição. É dizer, se o Alexandre de Moraes for sancionado e abrir uma conta no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil aceitar abrir essa conta, o Banco do Brasil também sofre essa sanção. O que ele não conta aí são duas coisas. Primeiro, o sistema SWIFT é um sistema de gestão compartilhada entre 10 países, tá? A maioria deles da Europa. Os Estados Unidos é um desses países. Quando houve a decisão, por exemplo, de tirar a maioria dos bancos russos do SWIFT, isso veio de um acordo de todos. A Europa hoje não concordaria em excluir o Brasil do SWIFT por causa de questão de Alexandre de Moraes. Canadá tampouco. Então ele fala como se excluir a 7ª maior economia do mundo, em paridade de poder de compra, é isso que o Brasil é, a 7ª maior economia do mundo. Ele fala como se excluir a 7ª maior economia do mundo do sistema SWIFT fosse uma coisa tranquila, que os Estados Unidos vai lá, pode fazer sozinho, por causa da família dele ali, que o pai dele tá enrolado. E não, essa medida provocaria, inclusive, o Brasil acabou de firmar um acordo com a União Europeia, um acordo justamente para aumentar o comércio. Aí o Trump vai desconectar o Brasil do sistema de pagamentos, um negócio que atrapalharia a União Europeia, aliás, a União Europeia que já está por aqui com o Trump, porque questão das tarifas e etc. E aí, esse Eduardo Bolsonaro fala como se Alexandre de Moraes estivesse sozinho. Se sai uma decisão de qualquer banco que tem uma conta do Alexandre de Moraes, fechando essa conta, falando, olha, eu tenho que fechar porque Lei Magnitsky dos Estados Unidos, sei lá o quê, sai uma ordem do STF de outro ministro lá no mesmo dia, ordenando o banco para repor aquela conta imediatamente. Ainda há uma série de outras questões, tá, pessoal? Porque é o seguinte, a China tem prontinho já em funcionamento um sistema paralelo, um sistema concorrente ao SWIFT. Ele só não é usado em larga escala porque os países ainda continuam usando o SWIFT. Agora, se você começa a excluir, a usar o SWIFT
como arma, inclusive para países como o Brasil, que não invadiram ninguém, não fizeram. Aí você começa a fazer o sistema chinês ganhar força. Por exemplo, o Brasil seria um que entraria no sistema chinês, e isso tem consequências gravíssimas. Porque o Brasil, por exemplo, entrando no sistema chinês, ele seria obrigado a receber yuans da China em troca das exportações de soja, minério de ferro e etc. Bem, com yuans, a única coisa que o Brasil consegue fazer no mercado internacional é comprar produtos da China, que é o único lugar que aceita o pagamento em yuan. Bem, como o Brasil não teria disponível opções de pagamento em dólar, já que ele estaria fora do SWIFT, o Brasil basicamente teria que importar todo bem industrial, etc., da China, tá? E isso seria desastroso, inclusive, para as exportações de União Europeia, até dos Estados Unidos. Então tem uma série de implicações. Eduardo Bolsonaro não trata nada disso. Essa medida, o final dela seria basicamente tornar o Brasil, jogar o Brasil 100% no colo da China, o Brasil virar um satélite econômico da China, e de uma maneira basicamente irreversível. Tá? E aí o Eduardo Bolsonaro, evidentemente, não fala nada sobre essas complexidades do assunto. Bem, mas vamos voltar aqui para o que a matéria do Jamil Chad diz. Tá? Ele diz, olha, desde sexta-feira, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro vem anunciando que David Gamble, coordenador do escritório de sanções do Departamento de Estado, estaria viajando ao Brasil para tratar de medidas que a Casa Branca estaria supostamente pensando em adotar contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras. A versão do governo americano foi outra. Ele coloca que a nota do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos enviará uma delegação a Brasília, chefiada por David Gamble, chefe interino de coordenações e sanções. Ele participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais e discutirá os programas de sanções dos Estados Unidos voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Repare que não tem nada falando de Alexandre de Moraes. O Jamil Chad ainda completa. Olha, o que o filho do ex-presidente também não revelou é que a viagem faz parte de uma agenda oficial de cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Gamble tem agenda no Itamaraty, no Ministério da Justiça e em outros órgãos federais. Eu ainda comentei isso quando eu vi o Eduardo Bolsonaro brifando a imprensa. Falei, mas como assim? Veio um cara numa comitiva oficial dos Estados Unidos ao Brasil, não vai reunir com o governo brasileiro, vai reunir com o Jair Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro? Que era isso que o Eduardo Bolsonaro dizia. Aí diz aqui, nos últimos 2 meses a aproximação entre Brasil e Estados Unidos foi intensificada com contatos entre ministérios e até uma missão da Polícia Federal, principalmente diante da ação da Casa Branca contra gangues estrangeiras. Em abril, a direção internacional viajou até Washington e assinou um acordo com os americanos para ampliar a luta contra o crime organizado, o que prevê a troca de informações entre os dois países. O anúncio foi feito com destaque pelo próprio governo Trump. Bem, aí o pilantra continuou falando besteira. Agora vamos lá, a matéria do Jamil Chad, ele fala aqui que ele na chamada ele fala que o governo Trump desmente Eduardo Bolsonaro. Aí você vai ler a nota é da assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Opa, vamos lá. Não vou nem entrar no mérito agora de quem é Jamil Chad, mas é o cara que celebrou quando o Bolsonaro perdeu, no melhor estilo Rede Globo, se abraçando nos bastidores do Jornal Nacional. Mas o Jamil Chad, quando ele publica essa matéria, ele fala assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Os Estados Unidos, o governo Trump, já enviou um novo embaixador para o Brasil? Não. Então o corpo diplomático da Embaixada Americana no Brasil ainda é da administração Biden? Sim. Pessoal, que desculpinha fuleira, desculpinha esfarrapada. Porque é o seguinte, então a tese dele é que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ela age de maneira autônoma em relação ao governo dos Estados Unidos. Ou seja, não há diálogo do Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos lá em Washington com a embaixada aqui no Brasil. A embaixada é um ente autônomo. Ela tem, inclusive, é como se ela fosse outro país. É óbvio que não tem nada a ver. Esse pessoal que está aqui na embaixada dos Estados Unidos está, inclusive, porque o governo, inclusive, acha que eles tocam o trabalho e não é prioridade trocá-los agora. E eles obedecem às diretrizes que vêm de Washington. Vocês acham mesmo que a embaixada ia soltar uma nota que vai contra o que o Trump quisesse, ou o que a administração do Marco Rubio lá quisesse? Então é uma coisa absolutamente... Mas enfim, isso aqui às vezes engana parte do gado bolsonarista. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo,
ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela, ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.